Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, você que nos acompanha através das redes sociais, seja muito bem-vindo a essa caminhada. Nós estamos chamando de caminhada bíblica. Não é uma leitura da liturgia diária, também não vai ser um estudo teologal sobre as Sagradas Escrituras, mas será uma caminhada junto com o Evangelho de Mateus, que tem 28 capítulos. Portanto, nesse mês de setembro, mês da Bíblia, mês em que nós católicos somos chamados a nos voltar com mais profundidade para a Palavra de Deus, nós te convidamos a ler junto conosco o Evangelho de Mateus, um capítulo por dia. Claro, a gente não vai conseguir adentrar todos os episódios, todos os acontecimentos, todas as falas, mas nós vamos conseguir passar pelos 28 capítulos, entendendo todo o processo de Cristo, o seu chamado, a sua vinda, a chamada dos apóstolos, a conversão que acontece no meio disso tudo e, claro, sua paixão, morte e ressurreição. Portanto, seja bem-vindo. Aqui nesse primeiro vídeo ele vai ficar um pouco mais longo, mas é porque antes de nós iniciarmos propriamente dito, eu preciso te dar algumas sugestões para que você aí na sua casa, independentemente do horário que você vai fazer, consiga junto conosco vivenciar esse momento e rezar com ainda mais profundidade. Então eu fiz algumas anotações aqui para que você possa então observar. Se nesse primeiro vídeo você não está fazendo isso, depois que eu der as sugestões, separa o vídeo, arruma o que precisa arrumar, se ajusta, mas não faça a leitura bíblica junto conosco de qualquer maneira, tá bom? Todos esses passos são imprescindíveis para que nós consigamos juntos tirar o maior proveito possível desse momento junto com a Palavra de Deus. Portanto, primeiro, encontre um lugar tranquilo, que não tenha tanta dispersão, que não tenha tantos problemas, deixe o celular de lado, desligue a televisão, enfim, tente encontrar o máximo possível. Claro, sei que de vez em quando dentro de casa não é tão simples, mas tente achar um espaço melhor possível, o mais tranquilo possível. Depois, colocar alguma imagem de um santo sempre é muito importante, um santo de devoção, de Nossa Senhora Aparecida, enfim, para que transforme aquele ambiente em que você está num ambiente de oração, seja numa mesa, seja numa escrivaninha, enfim, se você quiser colocar uma pequena vela junto também, não tem problema, mas para que dê um ar de oração naquele lugar, tá bom? Claro, a Bíblia, que você esteja com a sua Bíblia em mãos, não importa a tradução, importa que ela seja católica, mas não importa a tradução, eu aqui vou utilizar a versão atualizada da CNBB, portanto, você aí pode usar a Pastoral, pode usar a Ave Maria, pode usar uma Peregrina, enfim, pode usar qualquer uma dessas traduções para que a gente faça esse projeto, essa caminhada juntos. É bom ter uma caneta também, se você quiser também ter algum caderno, algum elemento para marcar, porque você pode fazer algum tipo de anotação, às vezes Deus falou algo específico, você se atentou a algum versículo específico, portanto caneta, algum bloquinho de papel, também caneta para fazer alguma marcação na Bíblia, pode ser bastante importante. E também faça no horário adequado, faça no melhor horário que você tiver durante o dia, seja de manhã, seja de tarde, seja de noite. Esse vídeo vai ser um pouco mais longo por causa dessas orientações, mas o objetivo é que todos os vídeos sejam curtos, sejam bem diretos, para que você consiga fazer isso com muita tranquilidade no seu dia a dia. Portanto, se você, aí na sua casa, não está com esses elementos prontos, para esse vídeo, tá bom? Pega a Bíblia, pega a caneta, pega um bloco de anotação, pega um santo de devoção, coloque uma vela se for possível, enfim, acalme o ambiente para que nós consigamos então dar início a essa nossa caminhada bíblica, tá bom? Então, feito tudo isso, vamos ao que interessa. Portanto, nesse primeiro dia, nós vamos nos deter no capítulo 1 do Evangelho de São Mateus. Quando o capítulo for pequeno, nós vamos ler ele inteiro juntos, tá bom? Mas há alguns capítulos que são mais extensos, portanto aí nós vamos ler só uma parte dele e nos atentar também a algum versículo específico para rezarmos e olharmos com mais profundidade. Esse capítulo 1 de São Mateus é um capítulo curto, que vai falar sobre a genealogia de Jesus, vai tentar mostrar toda a tradição de Israel até a chegada em Jesus Cristo e também vai falar sobre o seu nascimento partindo do olhar de São José.
Não? Aqui vai falar de Maria, claro, mas a versão do anúncio do anjo Gabriel a Maria e tudo mais, muito mais conhecida, é do Evangelho de São Lucas. Aqui, no Evangelho de São Mateus, é um olhar partindo mais de São José. Portanto, vamos ler juntos, tá bom? Esses dois pontos, para que possamos, então, entender e também rezar uma parte muito específica que eu vou falar daqui a pouco, tá? Vamos juntos, então. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Isaque gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Farés e Zara, de Tamar. Farés gerou Esrom. Esrom gerou Arã. Arã gerou Aminabade. Aminabade gerou Naasson. Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boz, de Raabe. Boz gerou Obed, de Ruth. Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, da mulher de Urias. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias. Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá. Josafá gerou Jorão. Jorão gerou Osias. Osias gerou Jotão. Jotão gerou Acás. Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias. Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde. Abiúde gerou Eliaquim. Eliaquim gerou Azom. Azom gerou Sadoc. Sadoc gerou Aquim. Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã. Matã gerou Jacó. Jacó gerou José, o esposo de Maria, na qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Assim, todas as gerações de Abraão até Davi são 14. De Davi até o exílio da Babilônia, 14. E do exílio da Babilônia até o Cristo, 14. Eis como foi a origem de Jesus. Sua mãe Maria, desposada com José, antes de conviverem, achou-se grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu esposo prometido, sendo justo e não querendo expô-la, cogitou em despedi-la secretamente. Enquanto assim ponderava, apareceu-lhe em sonho um anjo do Senhor, que lhe disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe porás o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que havia sido dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem ficará grávida e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Ao despertar do sono, José fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado, e acolheu sua mulher. E não conviveu com ela enquanto não deu à luz o filho, ao qual ele pôs o nome de Jesus. Portanto, aqui nós estamos vendo a origem de Jesus. Não? Mateus se preocupa em passar pela tradição de Israel, mostrando as gerações até chegar em Jesus Cristo. E essa preocupação se dá pela motivação do próprio escritor. O objetivo de São Mateus, ao escrever o seu evangelho, é fazer com que os judeus entendam que Jesus Cristo é o prometido por Deus dentro da história do povo de Israel. Portanto, para mostrar que Deus está cumprindo essa promessa, ele traz toda a geração de Israel até chegar em José e Jesus Cristo. Portanto, todos esses nomes aqui, que parecem ser meio jogados, não dá para se entender por primeiro, mas quando você entende a motivação do escritor, você então para e fala, realmente, ele está querendo perpassar a história de Israel para mostrar para aquele povo que Jesus Cristo é o Filho de Deus prometido e enviado, aquele que é da tribo de Israel, aquele que é da linhagem de Davi, por assim por dizer, e depois nós vemos o nascimento de Jesus, meio da visão, meio que, o nascimento não, o processo de nascimento, né, partindo do olhar de José. E aqui
eu queria que nós nos atentássemos no versículo 24. Não fiz algumas anotações aqui e queria que nós nos atentássemos no versículo 24. O versículo 24 diz assim, vamos ler juntos de novo. Ao despertar do sono, José fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado e acolheu sua mulher. Se você quiser marcar na sua Bíblia, tá bom? Esse versículo 24, você pode fazer essa marcação aí. Se você quiser depois, no seu bloco de anotação, também fazer essa anotação. E por que eu coloquei isso? Porque é uma questão muito interessante. José fez o que o Senhor lhe havia ordenado. Ou seja, Deus manifesta na vida de José nos seus sinais, não? Porque isso que está acontecendo com José, dentro da lei judaica, não é permitida. Não? Ele está acolhendo uma mulher que já é grávida. As leis naquela época eram outras. Portanto, o que ele está fazendo é ver os sinais de Deus, Deus que aparece com um anjo, Deus que aparece em sonho. Ele entende os sinais de Deus na história dele e faz como Deus está ordenando. Não? Isso serve para nós também, porque Deus também manifesta os seus sinais em nossa vida. Não? Sinais de conversão, sinais de retorno, sinais de mudança de vida e por assim por dizer. Porque, de verdade, a gente só pede sinal quando precisa de alguma coisa. Ai, Senhor, eu preciso de um sinal para fazer não sei o quê. Mas, muitas das vezes, o que mais o Senhor quer é que nós estejamos próximos dEle. Para isso, Deus nunca se cansa de manifestar os seus sinais, porque esse é o maior desejo de Deus, que nós estejamos próximos dEle. Portanto, São José hoje brilha para nós como esse exemplo que faz aquilo que Deus ordena, que faz aquilo que Deus está pedindo. Não era a lei daquele tempo, não era o que a lei mandava naquele tempo, não era isso que ele faria se ele fosse seguir as tradições daquele tempo, mas ele faz o que Deus está pedindo. Portanto, que hoje, nesse início de caminhada, nós possamos então também se debruçar sobre a vontade de Deus. Não? Talvez a vontade de Deus seja que nós nos aproximemos dele, por exemplo, através da Bíblia nesse mês. Não? Portanto, que isso também seja um incentivo para você, para que nós estejamos próximos do Senhor junto com a palavra de Deus. Que você possa pegar esse capítulo, se você quiser voltar em alguma coisa, marcar algo mais importante, anotar alguma outra observação, recomendo que você pare algum tempo, não olhe para a vida. Que sinais será que o Senhor tem mostrado na minha vida? Faz quanto tempo que eu estou afastado? Será que Ele não tem pedido o meu retorno? Será que Ele não tem pedido um pouco mais de proximidade? Será que Ele não tem insistido para que eu retorne, para que eu esteja mais íntimo? Não? Que você possa refletir sobre isso e, se for necessário, você até marque, não? Porque às vezes a gente esquece, a gente reza e esquece aquilo que meditamos, aquilo que rezamos. Vai lá, faz a marcação. Amanhã você vai olhar de novo essa marcação, vai se recordar disso, vai renovar em você esse pedido do Senhor e, querendo ou não, dessa maneira, nós vamos fixando a palavra de Deus em nosso coração. Muito bem, tomara que tenha sido proveitoso para você aí na sua casa. Nós estamos terminando esse primeiro vídeo, repito, ele é um pouco mais longo, mas durante os dias nós queremos fazer vídeos curtos para que você então consiga rezar junto conosco. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até mais.